doutor Júlio também já está aqui. A gente podia começar, então, para não atrasar muito, né? A reunião. Quero dar boa tarde a todos. A gente vai dar início à reunião científica do Núcleo de Vascular e Endovascular do mês de novembro. Um assunto clínico mais interessante, né, Cadu? Peraí. Acho que a gente podia começar. O assunto desse mês é a avaliação pré-operatória no tratamento da doença arterial periférica. Nosso convidado para falar a respeito é o Dr. Carlos Eduardo Pompilho, né, famoso Cadu, né, que é médico clínico geral do Departamento de Clínica Médica do HC, né, FMUSP, doutor pela FMUSP, curador de conteúdo da plataforma Pupila, né, de educação médica, do Fleury, né, Cadu? Isso. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo bem. Ah, beleza. E quero agradecer, então, o Cadu por ter aceitado o convite para a aula. E a gente convidou também como debatedores o Dr. Arthur Segurado, né, que é anestesista do SMA, do Sírio, né, coordenador da anestesia do Hospital Sírio-Libanês. E o Dr. Maurício Claro. Obrigado, Maurício, também por ter aceito o convite, que é médico da UTI do Hospital Sírio-Libanês. É um tema importante, né? Chamou o Cadu para falar da avaliação pré-operatória, a gente chamou o Arthur, que é anestesista, e o Maurício, que é intensivista, que é quem segura a bomba aí, se a avaliação pré-operatória, se a gente não faz, né, a avaliação pré-operatória, né? Então, essa foi a ideia de chamar um anestesista e um intensivista. Obrigado, Cadu, aí por ter aceito o convite, e a palavra é sua aí. Obrigado novamente. Poxa, Zerati, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui no meio do pessoal da cirurgia. Eu era residente ainda quando, passando lá na UTI da Geral, que era no 9º andar, eu comecei a dar uma mão para os R1s, coitados, que passavam lá para ver aqueles doentes, os doentes com aneurisma aberto. O Dr. Júlio lembra bem disso, o Dr. André lembra bem disso. E aí, um dia, o Berilo me chamou. O Berilo falou assim: "Ô, Cadu, você não quer ir lá dar uma aula de pós-operatória?" Aí fui lá, dei uma aula de pós-operatória e começou uma relação muito boa e muito proveitosa e muito rica, né, com o pessoal da vascular. Sempre são cirurgias muito desafiadoras, né, para a gente, e eu peguei toda essa fase aí da pré-endovascular, né, que agora o André, o Dr. Júlio sabem bem, o Zerati agora, né, Nutelinha, né, então assim, essas cirurgias endovasculares aí é brincadeira, né, não, assim, a gente sabe que não é bem assim, mas a ideia é a gente tentar entender um pouco melhor, as coisas avançam, e aí a gente tem essa ciência que surgiu aí em termos de avaliação pré-operatória. O Zerati pediu para eu falar mais ou menos 20 minutos. Minha ideia era fazer um bate-bola com perguntas e respostas, aproveitar que saiu agora uma atualização de avaliação pré-operatória para cirurgia não cardiológica, não cardíaca, da Sociedade Europeia de Cardiologia, né? Saiu agora em agosto desse ano, tem informações interessantes, mudou algumas coisas, não mudou muita coisa, mas acho que vale a pena esse artigo aqui, né? E vou deixar um slide depois para as pessoas darem uma olhada. São 100 páginas, são 199 páginas, são quase é um livrinho, né, que saiu, então tem bastante coisa interessante, e eu separei alguns pontos, não dá para falar de tudo em 20 minutos, por isso que eu queria fazer essa história do bate-bola, para ver o que seria mais interessante para vocês, mas eu separei alguns pontos que eu acho que são mais importantes, né, para a gente poder tentar discutir. Então deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela. Vocês já estão vendo, não? Estamos sim. Então, beleza. Então, está aqui. Deixa eu pôr para apresentar. Pronto, acho que agora está apresentando, né? Já está com o logo novo. Com licença, só deixar em modo apresentação, por favor. Pronto, já está, não está? Não, vou interromper o compartilhamento. O senhor vai compartilhar e já compartilha direto. Não entendi, já estava em modo
Apresentação, então? O senhor vai compartilhar, na hora que clicar entendi. em compartilhar, o senhor já vai compartilhar direto. Ok, perfeito. Tá bom? Então, então, beleza, pessoal. Então, começando aqui, já botei o logo novo do HC, né? Não sei se vocês já conheciam, eu achei bonitinho, achei melhor. Tá aí o logo novo do HC, né? Bom, a história é a seguinte, ele está demorando para passar o slide. Pronto. Bom, a história é a seguinte, a gente, para tentar fazer essa avaliação pré-operatória, a gente precisa primeiro responder a pergunta, né, se a decisão em realizar a cirurgia, ela já foi tomada ou não. Por que isso é importante? Porque a avaliação, o clínico, ele tem que entender isso, né? Às vezes o cirurgião, ele não sabe muito bem essa resposta, né? Então, quando ele não sabe bem essa resposta, a gente vai considerar que a decisão ainda não foi tomada. E se essa decisão não foi tomada, o que o cirurgião quer saber, o que o cirurgião vai querer saber, deixa eu só minimizar isso aqui, se a decisão ainda não for tomada, o que o cirurgião quer saber é qual é o risco perioperatório. Por quê? Porque o que ele quer saber é se esse risco é alto ou não, para ele tomar a decisão de fazer ou não a cirurgia. Agora, no momento em que a decisão já foi tomada, né, que a cirurgia já foi já entrou em concordância entre o paciente e o cirurgião, a pergunta que o cirurgião quer fazer para o clínico é como que a gente pode minimizar os riscos perioperatórios desse paciente. Então, isso é muito importante, né? Muitas vezes os clínicos, eles fazem umas avaliações meio assim, como é que fala, padronizadas, vamos dizer assim, e aí eles esquecem de tentar responder essa pergunta, né? Porque por isso que é importante essa interação antes, para o clínico também entender se a decisão está tomada ou não. Então, partindo do fato da decisão ainda não estar tomada, o que a gente pode pensar? Tem vários aspectos do paciente clínico aqui que tem que ser levados em consideração para avaliação de risco perioperatório. Muitos desses fatores, todos os senhores já conhecem, né? Então, eu vou falar de uma coisa que tem sido muito frisada, muito ressaltada em congressos, tanto de clínica como de terapia intensiva, como em outras situações, em geriatria principalmente, em qualquer situação onde você vai submeter o paciente a um estresse maior, um estresse cirúrgico, ou se ele tiver risco de ter um problema, uma infecção, alguma outra coisa, que é a questão da fragilidade, né? Essa história da fragilidade, na verdade, ela é o quê? Ela é como se diz, uma gourmetização daquele termo que todo mundo usa no jargão clínico dos corredores dos hospitais, que é o shape do paciente, né? Então, o que a gente fez? O que foi feito, né, com esse tipo de dado, né? Eles sistematizaram isso e realmente foram atrás das evidências que faziam com que a gente entendesse um pouco melhor como que esse tal de shape do doente impacta nos desfechos de procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos, ou situações clínicas que submetem o paciente a um estresse. Como é que isso impacta, né? Então, essa história da fragilidade, ela é um conceito. O que é essa fragilidade, né? É a síndrome clínica caracterizada pela diminuição da reserva, pela resistência reduzida a estressores, sejam eles cirúrgicos ou não, resultantes de um declínio cumulativo nos sistemas fisiológicos, principalmente neuroendócrino, imunológico e musculoesquelético, causando vulnerabilidade a condições adversas. Esses conceitos o pessoal da geriatria tirou da medicina preventiva, né, da epidemiologia, né, de populações em estado de vulnerabilidade e tal, e aí viram que existe uma diferença entre ser senescente, entre senescência e senilidade, né? Senescência é doença, senilidade é o envelhecimento saudável, por assim dizer, né? Então, criou-se esse conceito de fragilidade. E aí, a partir desse conceito de fragilidade, definiu-se o que seria um fenótipo de fragilidade. O fenótipo de fragilidade seria aquele paciente que tem uma perda de peso involuntária, de pelo menos 5 quilos no último ano. Ele tem, olha que interessante isso, ele tem um alto relato de exaustão, né? Você fala, doutor, estou cansado, eu tenho fraqueza e tal, astenia, né? Baixo nível de atividade física e lentificação da marcha,
Não é? Então, veja só, são coisas muito, muito inespecíficas e que muita gente tem. E aí eles definem isso como que, se você tiver maior ou igual a 3 desses itens aqui, o paciente é considerado frágil, até 2 ele é pré-frágil. Tá? E por que isso é importante? Por que isso é importante? Então, aqui eu trouxe um gráfico para mostrar. Esse gráfico é um gráfico da Organização Mundial da Saúde, né? Ele serve para a gente, como é que eu vou dizer, para concretizar aquilo que todo mundo sabe intuitivamente. Todo mundo sabe intuitivamente. Então, vamos pensar que aqui no eixo Y eu tenho a capacidade funcional dos pacientes, tá? No eixo X eu tenho a idade. Então, existe quando a gente nenezinho, a nossa capacidade funcional é pequena, ela atinge um pico entre 20 e 30 anos de idade, e daí para frente é só ladeira abaixo, né? Agora, é importante entender que isso não é uma linha, é uma faixa, né? E aí, se a gente colocar um limiar de fragilidade aqui, né? Um limiar de fragilidade, e aqui ele coloca essa linha pontilhada, onde a capacidade funcional ela é tão reduzida que ela não permite que o paciente se cuide sozinho, ele fica bastante prejudicado, a gente vai imaginar que tem gente que envelhece diferente. Então, por exemplo, se eu pegar pacientes aqui com a mesma idade, eu vou ver que tem paciente que está muito bem e tem paciente que está abaixo da linha desse limiar. Isso é nossa experiência clínica. É diferente de avaliar, por exemplo, um paciente pacientes que têm o mesmo estado funcional, né, mas que têm idades diferentes. A gente vê isso. Esse aqui é aquele cara que tem o shape, é o cara de 80 com shape de 60, né? E o outro é o cara que tem todos os pacientes de 80 anos de idade, só que esse aqui tem o shape de 100, né, de 90 e tantos, coitadinho. É um paciente que está muito frágil, que está muito desabilitado, né? Então, esse tipo é só para a gente entender como é que a coisa caminha, para a gente tentar sistematizar aquelas ideias que já são intuitivas para a gente, né? Então, a gente tem dados brasileiros sobre esse tipo de fragilidade, né? Esse aqui é um estudo bem importante, né, que foi feito pelo pessoal de Minas Gerais, o ELSE Brasil, que estudou mais de 5.000 participantes, todos eles com mais de 60 anos de idade, entre 2015 e 2016, e detectou que, de acordo com esses critérios que a gente está mexendo, que a gente está falando, a gente tem 13,4% de idosos frágeis e 54% de idosos pré-frágeis. Então, a gente tem no Brasil uma incidência grande de fragilidade. E essa incidência ela aumenta conforme a classe social. Eu procurei aumenta quanto mais baixa a classe social. Eu procurei alguns dados sobre isso, não consegui achar. Como é revista brasileira, a gente tem uma certa dificuldade. Em outros países, essa relação ela é bem demonstrada também. Mas mesmo em pacientes de uma classe social privilegiada, existe um grau de fragilidade bastante interessante que tem que ser levado em consideração. Essa escala é uma escala que é usada, né, pelo mundo todo, né, uma escala bem simples, vai de 1 a 9, né, então, sendo 9 o paciente terminal praticamente, e 1 o paciente super adaptado, super bem, 1 e o 2 são pacientes completamente normais, né. Então, a gente sabe que a fragilidade, o 6, o 7, o 8, o 9 são os pacientes mais frágeis, né. Essa escala é importante, a gente tem uma tradução dessa escala para o Brasil, né, está até em verde e amarelo. Esse aqui também é uma coisa que isso está num documento do governo do Paraná, mas também está do Ministério da Saúde. É um jeito de a gente pensar e tentar sistematizar essa ideia da fragilidade, né? Então, eu tenho aqui no 1, 2, ausência de declínio funcional iminente, né? Seria o cara, aqui seriam esses dois aqui seriam os pré-frágeis, né? O 4 e 5, aí a partir do 6 e o 7 já seria um declínio funcional estabelecido, já seria o envelhecimento patológico e a senilidade, né? Então tem lá as coisas que a gente pode testar, alguns testes para poder quantificar essa ideia que é subjetiva, mas qualquer cirurgião experiente, qualquer médico que está acostumado a cuidar desse tipo de paciente, sabe ver, entende
como é que esses pacientes se manifestam. Isso daqui serve para a gente quantificar e para chamar a atenção disso. Por quê? Porque isso realmente é importante, né? Esse estudo aqui é um estudo que saiu no JAMA, saiu em 2019, e ele mostra o seguinte, olha que interessante. Qual que é a relação da fragilidade desses pacientes com o risco cirúrgico? Então, o que a gente nota? Que pacientes que são não frágeis em cirurgias de alto risco, eles têm um risco de 1,89% nesse estudo, que é um risco muito parecido com cirurgias de baixo risco em pacientes frágeis ou pré-frágeis. Né? Então, aqui seriam os muito frágeis, seriam os 7, 8 e 9, e aqui seriam os pré-frágeis até os 6, vamos dizer assim. Então, percebam o seguinte, que aqui uma cirurgia de baixo risco, ela tem uma mortalidade de 1,5%, que é mais ou menos parecida com a mortalidade de cirurgias de alto risco em pacientes que não são frágeis. Veja a importância desse tipo de avaliação funcional que esses pacientes têm. Bom, quando se pega pacientes com maior taxa de fragilidade, aí a coisa vai para níveis impeditivos, né? Então, nesse sentido, aqui entra a resposta àquela pergunta, né? Se vale a pena operar esses pacientes ou não, o que vale a pena fazer, o que nós estamos causando para esse paciente, se isso vai melhorar a qualidade de vida dele ou não, porque realmente, nesses casos, o risco é bastante elevado, né? Aqui um outro estudo, um resumo, né, aqueles infográficos de estudo, mostrando a fragilidade, o impacto da fragilidade e pré-fragilidade em cirurgia cardíaca, né? Eu coloquei esse slide aqui porque algumas cirurgias vasculares, elas têm um risco assim semelhante à cirurgia cardíaca. Então, eu falei, vamos colocar isso aqui só para a gente ver. Aumenta, olha, o pré-frágil 1,5, 2,3 vezes, e os pacientes frágeis, às vezes, o risco realmente é impeditivo, né? O risco é impeditivo. Bom, e o que são as cirurgias de baixo risco, risco intermediário ou alto risco, de acordo com essa diretriz nova que saiu agora da Sociedade Europeia de Cardiologia, né? Então, eles atribuem uma cirurgia de baixo risco àquelas que têm um risco intrínseco de eventos cardiovasculares maiores, morte súbita, infarto do miocárdio, etc., menor que 1%. Então, são cirurgias de mama, odontológicas, endócrinas e tal. E aqui eu coloquei até uma interrogação aqui, porque, por exemplo, eles acham que ressecção pulmonar videoassistida é de baixo risco. Eu não concordei muito com isso aqui, coloquei até essa interrogação. Risco intermediário, veja só, aqui no caso dos senhores, cirurgias de carótida, e faz diferença, né? Depois a gente vai ver se faz diferença se é sintomática ou assintomática, né? Cirurgias endovasculares de aorta, eles consideram com risco intermediário, não é? E cirurgias de alto risco, carótida sintomática, né? Cirurgia de alto risco é carótida sintomática. E aí, revascularização aberta ou amputações. Então, você veja que as cirurgias vasculares, elas já carregam um risco intrínseco ou intermediário, 1 a 5%, ou maior que 5%, no caso das cirurgias de alto risco, né? Então, esse aqui é o estudo que eu estou me referindo, né, que eu vou me basear em toda essa exposição, saiu agora em agosto, e tem bastante coisa interessante, está de graça, é de graça na internet, você pode baixar, e o pessoal da ESC, eles têm uma didática que eu acho muito boa, né? Você vai ler os guidelines americanos, já todas as coisas branco e preto e tal, um texto meio chatão assim, e aqui não, eu não sei, é mais bonitinho, mais coloridinho, mais fácil de ler, eu recomendo mesmo que vocês tiverem alguma dúvida, vale a pena baixar, né? E aí a ideia agora é falar a partir do momento em que a decisão está tomada. Então, a gente dividiu nessas duas perguntas, né? Então, quando a decisão ainda não está tomada, a gente vai fazer uma avaliação do risco que esse paciente tem, o risco perioperatório, né? Então, a gente vai ver se vale a pena operar esse paciente, e um dos aspectos principais, como eu disse, é a gente tentar avaliar a fragilidade que esse paciente tem. Agora, a partir do momento que a decisão está tomada, eu preciso tentar minimizar os riscos dessa cirurgia. Então, eu optei por falar avaliação inicial do risco,
vou falar um pouquinho de avaliação funcional, vou falar de solicitação de alguns exames, não vou falar de todos, e vou falar de algumas medicações que são comumente utilizadas no período perioperatório. Esse gráfico aqui é um gráfico bastante intuitivo também, ele faz uma matriz onde a gente vai avaliar o risco relacionado ao paciente e o risco relacionado à cirurgia, né? Então, obviamente, que a gente quer que o paciente tenha o menor risco possível e que a cirurgia seja o menor risco possível. Eu estou aqui nessa minha zona de conforto, a coisa tá em ordem aqui, eu posso simplesmente proceder à cirurgia, né? Aí eu tenho uma zona de atenção, onde eu tenho que prestar atenção, tem uma zona de alto risco e tem uma zona que é quando o paciente tem um risco alto e a cirurgia é de alto risco também, eu tenho que considerar adiar essa cirurgia, né? Então, nós vamos tentar trabalhar com essa matriz na cabeça, né? E aí, claro, né, que a gente tem que ter algum algoritmo para poder justificar. Uma das coisas interessantes que eu achei nessa diretriz nova que saiu é que eles escrevem literalmente o seguinte, que eles não recomendam nenhum algoritmo de avaliação de risco. Esses que eu faço de monte, né? O Lee modificado, o Gupta, aquele da uma da sociedade americana, são vários algoritmos de risco, eles falam assim, ó, a gente não recomenda nenhum. O que a gente recomenda fazer é isso aqui. Como é que você faz? Esse algoritmo aqui, não sei se está dando para vocês enxergar direitinho. Então, assim, ó, pacientes que vão fazer cirurgia não cardíaca, certo? Aí a primeira coisa que eles querem saber se essa cirurgia ela é emergencial ou urgente, se ela é tempo sensível, se é eletivo. Como é que é isso? Vamos para cá. Como é que é o tempo relacionado a essas cirurgias? Uma cirurgia emergencial é considerada quando a vida ou um membro do paciente está ameaçado se ele não for operado dentro de 6 horas. Isso aqui é a definição de emergência. Urgência é a mesma coisa, mas você tem um dia para tomar essa decisão, tá? Tempo sensível é aquela cirurgia que, se você atrasar 1 ou até 6 semanas, ele pode ter um desfecho negativo. Então, você tem que resolver isso em algumas semanas. E cirurgia eletiva é aquela que você pode atrasar, ou pode remarcar para até 1 ano, que não vai ter problema nenhum para o paciente, né? Então, voltando para o nosso algoritmo, ele quer saber, primeira coisa que ele quer saber é isso. A cirurgia é emergencial ou é urgente? Se for, aí você não vai fazer nenhum tipo de teste cardíaco, não vai investigar nada para esse paciente, vai operar e pronto. Se essa cirurgia for, der para você pensar alguma coisa, der tempo para você fazer alguma coisa, então você vai pedir avaliação, uma avaliação multidisciplinar, vai tentar estudar esse paciente melhor, com testes individualizados. Se for uma cirurgia eletiva, que é a grande parte das cirurgias que a gente faz, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter uma história bem tirada, um exame clínico desse paciente, vamos principalmente pedir para esse paciente não fumar, né? Depois eu vou mostrar, assim, parar de fumar mesmo um dia antes da cirurgia é uma coisa que faz diferença para esses pacientes. Então, é importante a gente tentar otimizar. Se for um paciente DPOC, se for um paciente que tem uma deficiência respiratória importante, fisioterapia e reabilitação antes da cirurgia, se for eletiva, melhora bem, né? E aí, bom, feito todos esses cuidados, nós vamos dividir esses pacientes em menor que 65 anos e maior ou igual a 65 anos. Menor que 65 anos sem qualquer fator de risco. Então, a gente considera esses pacientes de baixo risco, certo? E aí, não precisa fazer muita coisa, né? Se esses pacientes... se essa cirurgia for uma cirurgia de baixo risco, você não precisa fazer nada. Se for uma cirurgia de risco intermediário, que foi aquela tabelinha que a gente viu, também não precisa fazer nada nesse tipo de paciente. Se for uma cirurgia de alto risco, o que você vai fazer? Eletro e biomarcador, né? Se for maior que 45 anos o paciente. Agora, se a gente pega um paciente com maior ou igual de 65 anos, ou um paciente que tem fatores de risco cardiovasculares, e aqui são os fatores de risco cardiovasculares,
praticamente, acho que todos os pacientes da vascular têm esses fatores aqui, então praticamente essa coluna aqui, para o pessoal da cirurgia vascular, acho que não sei se vai existir, né? De qualquer forma, estão aqui, né? Estão aqui nós estamos aqui nessa coluna, pacientes maiores de 65 anos ou com fator de risco cardiovascular, que é hipertensão, dislipidemia, diabetes e história familiar de doença cardíaca, tá? Se a cirurgia for uma cirurgia considerada de baixo risco, que a gente viu que no caso da vascular e da endovascular não tem nada, não se faz nada. Se for de risco intermediário, sim, temos que fazer eletro, biomarcadores e avaliação da capacidade funcional, tá? Se for de alto risco, mesma coisa. E o paciente com doença cardiovascular estabelecida, é a mesma coisa, né? A gente vai partir para essa avaliação. A única diferença é que se a cirurgia for de alto risco, tem que ter um cardiologista acompanhando, né? Aí, no caso, eu vou mostrar para vocês em situações onde o cardiologista tem que estar junto. Aí tem que ser um cardiologista que entenda esse tipo de dinâmica, porque é um negócio que realmente é bem específico, né? Bom, e aí, falando aqui da avaliação funcional, como é que a gente faz isso? A gente faz isso, um jeito bom de fazer é esse DASI aqui, Duke Activity Status Index. Se a gente clica aqui, deixa eu ver se eu consigo, se ele vai compartilhar com vocês, né? Ele vai abrir no Google Chrome, deixa eu ver se... ele está compartilhando o Google, a internet, ou está compartilhando o slide? Hein, pessoal? Só o slide. Só o slide, né? Então, espera aí que eu vou compartilhar o... esse é um questionáriozinho daqueles MD-Calc, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Põe o link no chat, Cadu. Põe o link no chat? Põe também. Espera aí, ó, mas ó, só para a gente ver, ó, vê se entrou... Abriu. Abriu? Abriu, né? Abriu, sim. Beleza, então, ó, esse aqui é o Duke Activity Status Index, né? Tá aqui. Aí ele tem umas perguntas, né? Que você vai cuida de si mesmo, sim ou não? Ele anda dentro de casa, anda 2 quarteirões, sobe um lance de escada, enfim, vai indo. Tudo isso convertido em METs, né? E qual que é o nosso corte de METs? METs é o quê? Metabolic Equivalents, né? Então, assim, é o quanto que esse paciente consegue gastar de energia. Então, o nosso corte é 4 METs, né? Isso aqui tem, deixa eu voltar para o nosso slide, que está aqui, que é esse aqui. Isso daqui tem em português já, né? Já tem um estudo, saiu no ABC, no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, saiu no Arquivos Brasileiros de Cardiologia 2014, já traduziram esse índice aqui para o Brasil. Com isso aqui, a gente consegue saber mais ou menos quantos METs o paciente é capaz de fazer. Se ele tiver menos de 4 METs, é um paciente bastante complicado, que tem uma capacidade funcional reduzida e que vai responder muito mal a determinadas situações de estresse que a cirurgia pode submeter a ele, né? Então, é um jeito interessante de a gente pensar que é bem prático para alguns pacientes, né? Alguns pacientes selecionados, né? E aí, os que a gente conseguir ver isso, a gente pode partir, então, para ver biomarcadores. E quais são os biomarcadores que a gente usa? Troponina ultrassensível, BNP ou NT-proBNP. A troponina ultrassensível, ela vai olhar para lesão miocárdica. O BNP e o NT-proBNP vão lá por estresse hemodinâmico. Eu coloquei aqui uma fotografia desse artigo do Circulation para dizer o seguinte, que a maioria dos problemas cardiológicos que a gente tem no período perioperatório são os infartos do tipo 2, né? Eventualmente pode acontecer um infarto tipo 1, onde tem uma placa que rompe, entope a artéria, beleza, mas a maioria é por demanda mesmo, né? Ou por vasoespasmo, ou um vaso que tem uma aterosclerose fixa, que tem uma alteração de oferta e demanda, né? Raramente é por dissecção, no caso de vocês não é tão raro assim, né? Pode acontecer, mas é mais por desequilíbrio de oferta e demanda e em artérias normais ou em artérias que têm algum tipo de placa, né? E é interessante a gente dizer o seguinte, que no caso da troponina,
Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Aqui, no caso da troponina, ela serve para a gente ver lesão miocárdica e isso tem impacto no prognóstico depois, né? Então, é interessante, antes de uma cirurgia não cardíaca, a gente faz o eletro e a gente colhe a troponina ultrassensível. E faz a cirurgia, né? A gente procede, realiza o procedimento e depois da cirurgia, a gente colhe até 2 dias depois para fazer o delta da troponina. Esses pacientes, em geral, têm função renal prejudicada, eles têm alguma outra alteração que pode alterar, né, e falsear um pouco esses números. É interessante avaliar esse delta, né? Se esse delta que for maior do que o limite superior da normalidade da troponina, no caso da troponina do hospital que a gente está trabalhando, a gente considera que o paciente teve uma injury, uma lesão miocárdica perioperatória, né? E aí a gente vai ter que tentar procurar identificar a causa, aí vai proceder a outras coisas para tentar tratar isso e ver, porque isso tem impacto no desfecho desses pacientes depois, né? Então aqui é um esqueminha para a gente ver em pacientes de alto risco, né? Quando a gente vai fazer alguma cirurgia também de alto risco ou de risco intermediário, a gente monitorar isso aqui pela troponina. É um jeito interessante de a gente avaliar. Esse desenho, ele já explica tudo e já mostra como é que a gente tem que proceder. No caso do BNP e do NT-proBNP, é muito interessante porque eu não sabia disso aqui eu acabei sabendo quando eu fui estudar para falar para vocês aqui, né? Tem 2 artigos, esse Weber, de 2013, estudou mais de 10 mil pacientes em 16 centros. Cara, o NT-proBNP, ele teve um desempenho superior ao score de Lee modificado para prever riscos e desfechos e MACE, que eles falam, né, que é eventos cardiovasculares maiores no pós-operatório. O NT-proBNP ele é melhor do que esses scores que a gente faz. Olha que coisa interessante. Esse outro estudo de Park, um estudo feito na Coreia, de 2011, quase 2 mil pacientes, o NT-proBNP também foi melhor do que esse índice, esse EC que saiba mais, e ele foi melhor, inclusive, do que o ecocardiograma. Olha só que interessante, né? Então, como resumo para biomarcador, que eu acho que é uma coisa interessante, muita gente pede, eu acho que é para pedir mesmo, mas tem que saber usar e tem que saber interpretar, né? O NT-proBNP e a troponina, eles têm desempenhos semelhantes, porém a troponina ela tem algumas vantagens. A primeira vantagem é que ela é mais disponível nos hospitais. A segunda é que ela é bem mais barata do que o ensaio que é feito para o NT-proBNP. E aí, se ela vier normal, isso exclui infarto nas últimas 48 horas. Isso vale para pacientes de alto risco que vão se submeter à cirurgia e que você não tem muita certeza do que aconteceu com o paciente antes. Então, você ter uma troponina de base ajuda você a pensar, né, em possíveis isquemias pré-operatórias, o que tem uma consequência devastadora no período perioperatório, né? E ele ajuda a fazer o diagnóstico precoce de isquemia perioperatória, como a gente viu, né? Então, o biomarcador é interessante, ele tem esses 2 dados aqui, que ele é melhor que os scores de risco, né? Em alguns trabalhos isso foi mostrado, e ele pode ser até melhor, no caso do NT-proBNP, melhor do que o ecocardiograma, já tem evidência disso, tá? Bom, vamos falar do ecocardiograma. O ecocardiograma, olha que interessante, em grandes estudos, o eco transtorácico, antes de cirurgias não cardíacas de alto risco, não reduz o risco pós-operatório de eventos cardiovasculares maiores, que é o tal do MACE, que a gente lê nos artigos, né? Então, assim, o eco, ele não reduz isso, né? Quais são as grandes indicações de eco? As grandes indicações de eco são os pacientes que têm pouca tolerância ao exercício. Aí vocês vão dizer, caramba, mas meu paciente não anda, como é que eu vou saber se ele tem tolerância ao exercício ou não? Esse paciente que não anda, que tem tolerância ao exercício, talvez na avaliação, se for uma cirurgia de risco intermediário para alto, vale a pena já fazer um eco, né? Pacientes que têm alteração de eletro de base, então aqui já para tentar procurar algum tipo de cardiomiopatia, alguma hipertrofia, algum problema de válvula, alguma coisa que talvez valha a pena. Doença cardiovascular sem segmento nos últimos 90 dias. Isso aqui vale hipertensão também. Se o cara não tem segmento nenhum da doença cardiovascular, seja insuficiência cardíaca, seja hipertensão, seja uma doença valvar, nos últimos 90 dias os caras acharam que vale a pena fazer um eco. Dispneia inexplicada, e se o paciente tiver múltiplos fatores de risco.
Por que que eu insisto nisso, nesse slide aqui? Eu insisto pelo seguinte, às vezes a gente pede eco sem ter necessidade. E às vezes esse agente eu me incluo também, né? Porque a gente trabalha numa situação, no Sírio, no Einstein, nos hospitais privados, onde a gente tem uma abundância de recursos. E aí a gente acaba, às vezes, pedindo um eletro, porque o paciente é velhinho, tal, não sei o quê, às vezes pede lá um ecocardiograma, e o que acontece? Vem uma alteração e aí a gente não sabe interpretar. Por quê? Porque a gente é um tipo de uma coisa incidental que a gente não consegue interpretar depois. Isso atrapalha a cirurgia mais para frente. Você fala, caramba, agora tem esse problema aí, o que eu faço? Entendeu? Faço o quê? Vejo isso primeiro, faço a cirurgia e vejo isso depois, que o paciente tiver alta. E aí você fica numa sinuca de bico que você mesmo se arrumou. Né? Não precisava disso. Então, se a gente souber as indicações certinho, você veja que as indicações elas são bem, assim, como é que se diz? Bem liberais, né? Então, se a gente tiver as indicações e pedir na hora certa, a gente não vai entrar nesse tipo de sinuca de bico sem necessidade nenhuma, né? Então, esse é o caso do eco. Lembrar que o eco antes de cirurgias não teve impacto na redução de risco, né? E os testes de estresse, né? O teste de estresse, seja ele ergométrico, seja cintilografia, seja ecoestresse. Bom, o ergométrico, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade baixas, e ele tem um valor bastante limitado antes de qualquer tipo de cirurgia. Os pacientes de cirurgia vascular que têm dificuldade de marcha, então, nem se fala. Então, assim, realmente, o teste ergométrico antes de cirurgia tem pouca utilidade. A cintilografia, ela já é melhor, né? Já é melhor. Seja ela com farmacológica ou com exercício, ela é um pouco melhor também, porque ela tem uma especificidade um pouco melhor. Porém, o valor preditivo positivo dela ainda é baixo, o que significa que a gente pode achar coisas que não vão ter impacto na cirurgia depois, e aí vai atrasar tudo de novo, né? Ecoestresse. Ecoestresse eu acho uma alternativa bem interessante, né? Quando a gente faz um ecoestresse, olha a informação que eu achei, né? A gente faz um ecoestresse e esse ecoestresse não tem alterações de motilidade de parede do coração, ele tem um valor preditivo excelente, mesmo quando a frequência cardíaca alvo não é atingida. Ou seja, se você achar isso aqui no ecoestresse, dá para excluir problemas cardiológicos nesse paciente, entendeu? Independente de você conseguir chegar na frequência ou não. É bem interessante. Ainda eles consideram, nesse guideline, eles consideram que tem poucos estudos e que o papel na avaliação pré-operatória ainda está por ser definido. Mas eu acho que no ecoestresse, no caso de vocês, talvez seja uma opção interessante a ser pensada no futuro, né? Aqui eu coloquei de novo que essa história de parar de fumar, né? A qualquer momento antes da cirurgia vale a pena, é classe 1, né? Em todas as indicações, isso aqui não mudou, tem bastante evidência disso. Vale a pena a gente insistir para o paciente parar de fumar, mesmo que seja um dia, 2 dias, 3 dias, até porque depois a situação no pós-operatório vai ser mais fácil, não precisa ficar tacando tanto adesivo de nicotina nos pacientes e tal, mas é uma coisa que vale a pena bater nessa tecla e conversar com os pacientes antes, né? Bom, e aí, drogas. Que tipo de droga que a gente pode usar para tentar minimizar o risco dos pacientes? Então, vamos lá. Começa com os beta-bloqueadores, né? O início de beta-bloqueador antes da cirurgia é bastante controverso. A gente lembra do POISE, né, do POISE 1, que tinha mais do Devereux, né, que tinha mais de 8 mil. O Devereux veio falar lá no HC uma vez, eu fui ver uma palestra dele. Ele tinha mais de 8 mil pacientes, ele usou uma dose alta de metoprolol, né, contra o placebo, e realmente reduziu os desfechos primários de eventos cardiovasculares maiores. Porém, um baita hipotensão, choque, com repercussão na mortalidade. Então, assim, os pacientes eles melhoraram de um lado e pioraram do outro. O que a gente sabe hoje é que os beta-bloqueadores eles diminuem muito a chance de ter fibrilação atrial, mas eles aumentam bastante a chance do paciente ter hipotensão e bradicardia, e o que em algumas situações de cirurgia vascular pode ser crítico, A conclusão disso tudo é, se o paciente já está tomando, deixa o beta-bloqueador, deixa ele lá, não vamos mexer. Se você retirar o beta-bloqueador do paciente que está tomando, a chance dele ter fibrilação no perioperatório dobra.
tá? Isso está lá, tem trabalho mostrando isso. Então, se o paciente tiver indicação de usar beta-bloqueador antes da cirurgia, tipo doença da artéria coronária e tal, é melhor prescrever. Então, nessa situação, vale a pena consultar um clínico, um cardiologista, para ver se esse paciente realmente tem indicação, se vale a pena ele tomar. Porque aí, isso aqui, se ele já tiver indicação, aí ele não vai entrar nessa situação aqui anterior de profilaxia. Ele tem indicação, é terapêutico mesmo, entendeu? Então, ele vale a pena tomar, o risco dele vai reduzir, a chance dele ter fibrilação atrial no perioperatório vai reduzir, e ele vai se beneficiar do tratamento que ele está precisando, né, afinal de contas. Então, vale a pena a gente tentar entender isso, e esses pacientes, eles chegam para os cirurgiões, eles chegam para vocês, né? Então, às vezes, um pouquinho de uma suspeita que você tiver, pô, estou achando que esse cara tem uma ICCzinha, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, talvez ele tenha esse problema vascular, pode ser que ele tenha uma doença arterial coronária, será que ele não tinha que estar tomando beta-bloqueador, um carvedilolzinho, um metoprololzinho antes da cirurgia? Devia estar tomando antes, então, assim, às vezes vale a pena conversar com o clínico, com o cardiologista, para ver se tem esse tipo de indicação. Aspirina. Aspirina, ele é uma droga que mudou, esse ano, em 2022, mudou, né? Então, assim, o USP-STF, que é a Força Tarefa de Medicina Preventiva Americana, mudou as faixas etárias e graus de recomendação para uso de aspirina esse ano. Então, assim, prevenção primária de aspirina está caindo por terra. É muito interessante isso, tem um monte de jornal falando isso, um monte de artigo, está caindo por terra. O risco de sangramento não vale a pena, tá? Agora, o que eles dizem, né? Que vale a pena considerar o início da aspirina em pessoas com risco estimado de doença cardiovascular de 10% ou mais em uma idade mais jovem, 40 anos em vez de 50. Por quê? Porque o risco de sangramento é menor nesses pacientes. Então, nesses pacientes, se a gente aplica aquele score de Framingham modificado lá, e esses pacientes têm um risco de mais de 10% de doença cardiovascular, e for um paciente menor que 50 anos, talvez valha a pena. Essa nova recomendação para não iniciar aspirina em adultos com 60 anos ou mais para prevenção primária é uma recomendação que surgiu não baseada em vários estudos, né, não só na Força Tarefa Americana, mas em outros estudos que estão corroborando esses achados, né? A evidência não é clara se o uso da aspirina reduz o risco de incidência ou mortalidade em relação ao câncer coloretal. Eu não sei se vocês lembram dessa história, é um trabalho no New England, que saiu, sei lá, uns 10 ou 15 anos atrás, mostrando uma correlação entre o uso de aspirina e redução do câncer coloretal. Isso aqui caiu por terra, tá? O POISE-2, 10 mil pacientes, a AS não tem efeito nenhum no perioperatório, né? Então, quando que a gente vai usar a AS no perioperatório? Em duas situações. Se o paciente tiver, como eu vou mostrar, uma angioplastia coronária prévia, ou se ele tiver feito uma troca de válvula aórtica por catéter, né? por cateterismo, que é a TAV. Nessas situações, a gente usa, são as duas únicas situações que o guideline recomenda que use aspirina no perioperatório, tá? E aí vem os antiplaquetários, né? Os antiplaquetários, eu coloquei isso aqui porque o pessoal sempre pergunta, acho que não sei se é o caso do pessoal da cirurgia vascular, que manja muito de coagulação e que sabe manipular muito bem esse tipo de droga, mas o pessoal da cirurgia em geral, gastro, etc., sempre pergunta bastante a gente sobre isso, né? Então, como é que a gente manipula, né? Isso aqui é uma coisa já um pouco mais específica, mas como é que a gente manipula os pacientes que estão com bloqueio duplo de plaqueta, né? A gente tem que primeiro avaliar se esse paciente tem alta chance de sangramento relacionado à cirurgia não cardíaca. Quais são as cirurgias que têm alta chance de sangramento? Então, ó, de novo, a diretriz divide em sangramento menor, intermediário, infrequente, né? E sangramento frequente. Então, vamos procurar aqui, ó, catarata, endoscopia, cirurgias superficiais, dente, etc. Aí, cirurgias abdominais, mama, isso aqui já dá por frequente, né? E frequente são as cirurgias torácicas, né? Tá vendo? Tem uma cirurgia torácica aqui, que é aquele que eu interroguei lá atrás, e as cirurgias vasculares. Então, os cirurgiões vasculares estão sempre no top do risco, né? Então, aqui a cirurgia com alta chance de sangramento, cirurgias vasculares, aneurisma de aorta, bypass, etc., etc. Tem risco de sangramento. Então, voltando no nosso algoritmo, sim,
né? Sim, então essa cirurgia tem alto risco de sangramento. Se não, você vai, mantém o duplo bloqueio, não tem problema nenhum, vamos embora. Agora, se tiver alto risco de sangramento, você tem que perguntar se o paciente tem grande chance de trombose. E quem são os caras que têm grande chance de trombose? São os pacientes que fizeram angioplastia há menos de um mês, né? E são os pacientes que tiveram a doença coronária aguda há menos de 3 meses. Esses pacientes, eles têm alto risco e alta chance de ter trombose, né? Então, nesses casos, se ele tiver alta chance de ter trombose, a gente vai perguntar pelo tempo da cirurgia, se dá para segurar ou não. Se der para segurar, em geral, a gente prefere, né, até completar o tempo que o risco de trombose de stent reduz bastante, tá? Se não der para esperar, aí a gente vai fazer aquelas pontes com os inibidores de glicoproteína ou então com o cangrelor, que eu vou mostrar para vocês, que é um troço bem complicado de fazer, tá? Se esse paciente não tiver alto risco de trombose de stent, você vai parar o P2Y12, né? E vai trocar por ticagrelor, ou clopidogrel, ou prasugrel. Ticagrelor é o Brilinta, né? E o prasugrel é o efiente, né? É o prasugrel efiente e o ticagrelor Brilinta. E vai continuar e vai deixar com aspirina. Então, nessa situação, a gente vai fazer a ponte com aspirina. Isso aqui é a terceira situação onde a gente considera que a aspirina é útil, né, no perioperatório, para fazer esse tipo de ponte, né? Então, aqui já é uma coisa um pouco mais específica que vale a pena a gente chamar um cardiologista para ver. Por exemplo, como é que a gente faz essas pontes, né? Essas pontes a gente faz com tirofiban, ou com essa outra droga que a gente não tem no Brasil. O tirofiban é uma agrastate. A gente mantém a aspirina ao longo de todo o perioperatório, suspende o prasugrel, que é o efiente, 7 dias antes do procedimento, o clopidogrel ou ticagrelor, que é o Brilinta, suspende 5 dias, deixa o paciente com aspirina, isso no caso do paciente ter stent, aquelas coisas todas. Aí faz o procedimento com infusão de agrastate, aí interna o paciente, faz a infusão de agrastate, opera o paciente, depois mantém ele com clopidogrel, ou começa ou deixa com agrastate, e aí depois fica a gosto do freguês. Então tem duas formas de fazer essa transição, ou com cangrelor, ou com o tirofiban, são coisas bastante específicas que dá para a gente manipular esses pacientes de altíssimo risco, mas acho que aí, no caso, vale a pena chamar um cardiologista que esteja habituado a fazer esse tipo de ponte para poder manejar esse paciente com a gente, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês, fico à disposição para perguntas e agradeço de novo o Zerati e toda a comissão de organização aí pela honra de ter me chamado aí para falar para vocês. Obrigado. Valeu, obrigado, hein, Cadu. Excelente apresentação. Acho que são poucos que têm condição de dar uma aula dessa aí para cirurgião. Imagina, pô, corri pra caramba, já são 5 para 1. Você me falou que é um tema complexo e tudo, mas é que para a gente é muito importante, né? Aí eu queria chamar já, até pelo horário, já convocar já os debatedores. Deixa eu começar com o Arthur, né, com o anestesista, né, na ordem, né? Então, o pré-operatório, agora o intraoperatório. Arthur, o que você tem para falar para a gente a respeito dessa questão clínica aí, né, da avaliação, da importância de uma avaliação pré-operatória bem feita, quanto isso impacta aí na anestesia do paciente vascular arterial? Obrigado, Arthur, por ter aceito o convite. Pô, Zerati, obrigado. Eu te agradeço aí. Vocês estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Então tá bom. Não, muito legal. Gostei muito do que o Cadu falou. E a gente gosta muito do trabalho do clínico no pré-op, né? Porque, sem dúvida, facilita. Quando a gente vê um paciente com pensadinho, pressão controlada, frequência controlada, riscos controlados. Oi? Quando você está muito ruim de ficar sem máscara, porque no microfone fica bem ruim, é bem abafada a máscara. Deixa eu ver. Eu estou no meu escritório aqui chamado Conforto Médico, sabe? Centro cirúrgico. Melhorou Melhorou bastante. Então tá bom.
estava falando que a gente, quando a gente tem um paciente bem compensado no pré-op, facilita demais o trabalho, porque os pacientes, normalmente, frequência cardíaca controlada, pressão controlada, riscos manejados, né? Sobre fragilidade, vou ser bem breve, tá? Sobre fragilidade, o que o Cadu falou, é muito interessante, porque a prevalência de pacientes frágeis que a gente recebe cresce cada vez mais, por duas razões. A primeira delas é o envelhecimento da população. Cada vez mais a gente tem aí octogenários, nonagenários, né, às vezes pacientes até centenários sendo anestesiados. E a outra é o advento da cirurgia minimamente invasiva. Então, se antes eu tinha pacientes frágeis que em cirurgias de maior porte não seriam candidatos, com a cirurgia minimamente invasiva, eles passam a ser candidatos. Aneurismas endovasculares, TAVs, vocês já citaram, cirurgia toracoscópica, né, tórax vídeo assistido. Então, e o paciente é grave do mesmo jeito, frágil do mesmo jeito, e a gente vai ter que anestesiar esse paciente. Então, a gente cada vez mais está habituado a esses pacientes. Muito legal ver na matriz de risco do guideline que o Cadu apresentou, esta relação entre risco do paciente e risco do procedimento cirúrgico, porque isso já é algo habitual para a gente, anestesia, né? A gente já trabalha com essa matriz de risco, paciente versus cirurgia, para decidir o nível de monitorização que a gente vai dar para esses pacientes, o quanto eu vou invadir, o quanto eu vou monitorizar. Claro, quanto mais frágil, quanto mais comorbidades o paciente tem, e quanto maior o porte da cirurgia, maior a minha necessidade de invasão, de catéter central, pressão invasiva, monitorização de débitos cardíacos, de maneira minimamente invasiva ou não invasiva, às vezes até um eco transesofágico. Então, isso é uma relação que já está muito na nossa cabeça, né? Lembrar que o nosso objetivo não é só entregar fatores macro hemodinâmicos, mas a gente sempre está pensando em oferta de oxigênio, né? Na relação entre oferta de oxigênio e demanda de oxigênio. O infarto intraoperatório do paciente é muito raro, porque, por várias razões, o intraoperatório. O paciente está anestesiado, o consumo de oxigênio dele é baixo. Arthur, Oi? Desculpa interromper. Isso que você falou é tão importante, cara, porque quando a gente vai conversar com um paciente que não entende de medicina, eles acham que o problema tudo é o paciente morrer na mesa cirúrgica. Não morre mais em mesa cirúrgica. Eu não lembro qual foi o último paciente que eu vi que morreu na mesa cirúrgica. Acho que eu era residente ainda. Então, isso não existe mais. A ideia é sempre fazer... Eu tenho uma outra discussão, depois, se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês, que é sobre essa questão do período pós-operatório, que está cada vez mais estendido, né? A gente sabe que pacientes que têm, eles acabam fazendo a cirurgia, eles têm um quadro inflamatório que dura por meses depois, né? Então, essa história, isso que você falou é exatamente isso. Dentro da mesa cirúrgica, o paciente não vai morrer. A gente tem que cuidar antes da indicação da cirurgia, né? E depois nas complicações pós-operatórias, porque o período perioperatório, vocês dominaram a área, fizeram um trabalho aí excelente nesses últimos anos, né? Eu lembro, Cadu, de eu ter tido 2 infartos intraoperatórios em 20 anos de anestesia. Eu não lembro de ter tido mais, eu lembro claramente dos 2, e foram isquemias, quer dizer, a gente conseguiu levar para o CAT e resolver, mas são eventos realmente muito raros, né? Agora, essa matriz de risco, a gente precisa respeitar. E às vezes o que acontece é um procedimento mais simples, é um procedimento menor, talvez não precise invadir. Verdade, talvez não precise invadir pelo procedimento, mas às vezes pelo paciente eu preciso invadir, né? Não só falando agora da cirurgia vascular, mas de maneira um pouco mais ampla. Aí, como que a gente pode mexer nesses riscos? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para intervir nessa questão de risco perioperatório ou de fragilidade? Dá para modificar? Infelizmente, a gente não tem muito como modificar. Agora, eu queria deixar só 2 sugestões para fechar o que eu tenho para falar.
Se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma avaliação pré-operatória, anestésica, os clínicos já fazem no nosso cenário, né? Mas se a gente tivesse a oportunidade principalmente desses pacientes mais frágeis, ou das cirurgias de grande risco, ter a oportunidade de fazer uma avaliação mais precoce, a gente eventualmente consegue se planejar melhor, consegue planejar a técnica melhor, consegue planejar a monitorização melhor, consegue planejar a intervenção melhor. Puxa, mas às vezes a gente não consegue, o paciente já passa no consultório de um monte de gente, o anestesista vai fazer anestesia na véspera, na beira do leito. Tudo bem, não tem problema, mas a comunicação entre quem já viu o paciente e o anestesista é fundamental. Por isso que a gente gosta de conversar com o clínico antes da cirurgia, esses pacientes, ou com o cirurgião mesmo, né? Quanto mais cedo se a gente tiver essa oportunidade de alinhar expectativas e planejar, já ajuda demais. Uma coisa que eu acho que eu preciso falar aqui, que é de modificação, que talvez ajude, principalmente nas cirurgias de grande porte, é a questão do jejum. A gente está fazendo um trabalho muito grande aí para tentar modificar a cultura da abreviação de jejum. A questão do jejum de 8 horas, 6 horas, ela mudou. E eu acho que alguns pacientes mais frágeis, como os pacientes, normalmente pacientes vasculares, se beneficiariam dessa abreviação de jejum, especialmente para aqueles pacientes que vão ser anestesiados após as 11 horas da manhã, já internam logo no começo da manhã. O que é a abreviação de jejum? É a gente fornecer algum substrato nutricional, seja carboidrato mais proteína, em tempos menores para evitar complicações metabólicas no pós-operatório. Então, já está provado que a abreviação de jejum bem feita pode minimizar o estresse metabólico, né, da cirurgia, pode facilitar o manejo glicêmico, traz mais conforto, traz mais satisfação. Eu coloquei no chat aí da reunião os guidelines do Círio, as orientações em relação a como que eu faço a prescrição, quer dizer, eu posso prescrever no PEP abreviação de jejum, e a nutricionista já vem e intervém, ela disponibiliza a maltodestrina na quantidade, no horário certo, normalmente são alguns 400 ml 6 horas antes e 200 ml 3 horas antes. Isso não aumenta o risco de broncoaspiração e tem um efeito metabólico muito importante, especialmente nos pacientes frágeis que estão em jejum prolongado desde as 10 da noite do dia anterior. O cara já vai correr uma maratona na cirurgia vascular ainda, você deixa o cara desidratar, a gente deixa o paciente desidratado e sem comer, né? Então, a abreviação de jejum eu acho que é um negócio que a gente precisa fazer acontecer aqui com mais frequência aqui no hospital. E eu acho que isso a gente consegue modificar algumas coisas. Tá no chat, tá? No chat os documentos necessários, como eu faço para prescrever, onde eu compro para tomar em casa. Se vocês quiserem, depois a gente conversa mais sobre isso. Valeu, Zerati. Obrigado, Arthur. Obrigado pela participação também. Eu passo já a palavra para o Maurício, então, que é médico da UTI aí do Círio. Obrigado, Maurício, por ter aceito o convite. A gente falou do pré-operatório, né, do intraoperatório e pós-operatório. Como é que esse assunto impacta os cuidados do paciente no pós-operatório, numa cirurgia arterial? Obrigado, Maurício. Obrigado, Zerati. Estão me ouvindo? Tá. Eu que agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns, Cadu, pela apresentação. Bom, Cadu, a gente se cruzou, teve a oportunidade de se cruzar nessa pandemia aí, a gente discutindo ventilação mecânica no paciente dele aqui na UTI. Eu tive a oportunidade de falar para ele que a primeira aula de ventilação mecânica quem me deu foi ele. Me chama de velho. e o Arthur, a gente tem tido o prazer de participar de várias discussões com ele junto aí. Mas, indo aí, destacando algumas coisas que foram comentadas, então, como que pensa o intensivista? O intensivista, ele quer monitorizar, prevenir e reverter disfunção orgânica aguda, que as crônicas a gente não tem a capacidade de reverter. E, nesse sentido, a cirurgia vascular de grande porte, para a gente, é um grande desafio pelo potencial de desenvolvimento de disfunção orgânica que esses pacientes podem fazer, né? Falando em fragilidade, que o Cadu discutiu, tem um estudo muito interessante em terapia intensiva, não só em paciente cirúrgico, mas clínico também,
E quando você leva em consideração o grau de funcionalidade do paciente antes de ele internar na UTI, seja clínico ou cirúrgico, o desfecho muda. O que a gente usa para avaliar desfecho, para prever mortalidade no paciente na UTI é uma escala que se chama SAPS-3. E tem um estudo que mostrou, avaliando a funcionalidade prévia do paciente uma semana antes de ele internar na UTI, seja por cirurgia eletiva ou não, que quando o grau de funcionalidade era prejudicado, a mortalidade observada era mais alta do que a esperada pelo SAPS-3. Né? Então, isso é uma coisa que nos fecha em paciente clínico, cirúrgico, em paciente oncológico, isso também para a gente é uma grande realidade. A gente sabe que a mortalidade a curto prazo do paciente oncológico, quando ele interna na UTI, ele depende muito mais da gravidade da doença aguda e do grau de funcionalidade prévia do que da própria doença oncológica em si. Tá? Então, esse é um ponto realmente que é totalmente relevante no nosso dia a dia. Segundo ponto, que eu queria destacar, como o Cadu falou que ninguém morre na mesa cirúrgica, mas, infelizmente, na UTI, alguns pacientes que complicam morrem, né, no pós-operatório, em cirurgia de grande vascular de grande porte, como o Cadu falou, grande parte são cirurgias de alto risco. O que a gente faz, então, para tentar prevenir, monitorizar, prevenir e tratar essas disfunções orgânicas? Bom, existe um conceito, que é um conceito desenvolvido em 1988, que é a terapia de otimização hemodinâmica guiada por MET, né, que apesar de ser um tema controverso em alguns pontos na literatura, mas tem alguns indícios de diminuição de complicação. Então, a otimização hemodinâmica desses pacientes é muito importante. Começa no intraoperatório com o Arthur, como ele falou, de monitorização de diabetes, e continua com a gente no pós-operatório. Mas eu tentar identificar, parece simples falar, mas eu tentar identificar qual paciente que eu tenho que dar mais volume, qual paciente que eu vou ter que usar o vasopressor precocemente ou até dar um suporte no próprio, né? E para a gente, hoje em dia, existem dois conceitos que andam juntos, que é o de fluidorresponsividade, que é aquele paciente que eu vou dar volume e ele vai aumentar o débito cardíaco com o volume que eu dou, mas existe um conceito que anda de mão dada hoje com fluidorresponsividade, que é o conceito de fluidotolerância, né? Que aquele paciente que ele não é mais responsivo ao volume, e eu encher ele de volume, como parece mais intuitivo, é o paciente que está urinando pouco, então vamos dar volume, é o paciente que vai ter o aumento de disfunções orgânicas pela sobrecarga hídrica sem nenhum benefício, ele não aumenta mais o débito cardíaco. Então, uma monitorização hemodinâmica adequada, uma ressuscitação volêmica adequada e uso adequado de vasopressor ou suporte no trópico, eles saber identificar essa situação, monitorizar e guiar isso é fundamental na tentativa de, quando indicado aí, quando há uma evidência de má perfusão, prevenir que a disfunção orgânica se perpetue e se torne instalada, né? E aí existem alguns dilemas terapêuticos que surgem na terapia intensiva, por exemplo, como eu vou fazer uma terapia hemodinâmica guiada por meta num paciente com inuso de beta-bloqueador, né, como o Cadu comentou. Existe uma discussão na literatura sobre isso. A ideia é que não são coisas excludentes, mas é lógico que num período que o paciente estiver mais instável hemodinamicamente, eu vou abrir mão do beta-bloqueador, tentando otimizar o débito cardíaco do meu paciente. Quando for possível, eu vou reintroduzir, né? Outro dilema terapêutico que surge na UTI, né, quando o paciente tem sangramento, né? O Cadu falou que em alguns casos realmente é importante manter a antiagregação plaquetária, né, em pacientes de alto risco, mas uma das complicações que ocorrem nesses pacientes é quando existe um sangramento não controlado, né? E aí também a terapia antiplaquetária ela é colocada de lado em detrimento do controle da hemostasia, né? Que muitas vezes pode ser por uma coagulopatia adquirida, e a gente usa algumas formas de monitorizar isso. O Cadu citou o POISE-2, mais recentemente foi publicado o POISE-3, que é um trabalho com 9.000 pacientes que avaliou o uso de antifibrinolítico administrado no intraoperatório,
de ácido tranexâmico administrado no intraoperatório em vários tipos de cirurgia. Até, enquanto o Cadu estava apresentando, deu uma olhada, mas 15% da população desse estudo eram cirurgias cardiovasculares. O uso de ácido tranexâmico profilaticamente diminuiu a incidência de sangramento, mas não se sabe ao certo qual é o potencial risco cardiovascular do uso do ácido tranexâmico. Né? No estudo em questão que eu estou citando, não teve diferença, mas é uma coisa que ficou indeterminada pelo baixo número de eventos que houve. Né? Então, esses são os dilemas terapêuticos que a gente tem aí. E só falando em relação aí a biomarcador, a gente acaba usando mais mesmo a troponina como biomarcador no pós-operatório, mas na maior parte das situações em que ela se eleva, acaba sendo muito mais uma injúria miocárdica do que um infarto pós-operatório em si, aquele paciente que tem uma elevação isolada da troponina, mas ele não preenche os critérios para definição de infarto agudo do miocárdio. Ele não vai alterar eletro, ele não vai perder viabilidade de função miocárdica pelo eco, então aí o eco a gente acaba usando até para definir se teve uma perda de viabilidade ou não, e acaba tendo uma injúria miocárdica, acaba ficando naquela situação de um risco mais aumentado, por exemplo, adverso, como o Cadu falou, e a gente precisa entender melhor o que está acontecendo e talvez estratificar e reavaliar melhor durante essa alta hospitalar. Né? O BNP, para a gente, tem muita variável de confusão na UTI, dependendo da situação clínica que o paciente está. Né? Para a gente, assim, o grande desafio é todas as possíveis disfunções orgânicas que esses pacientes, o paciente com uma cirurgia cardiovascular de grande porte pode fazer, né? Além da disfunção hemodinâmica, tem complicação respiratória, tem as complicações neurológicas, né? Seja por embolização, seja por paraplegia, no caso dessas cirurgias de correção de aneurisma de aorta tóraco-abdominal aí, que a gente vê, e disfunção renal, que também é muito frequente. Né? Então, a visão do intensivista é mais ou menos essa, assim, tentando prevenir as complicações que esses pacientes podem ter. Obrigado, Maurício, pela participação também. A gente avançou um pouquinho no horário. Eu vou abrir. Alguém tem alguma questão para fazer? Se o doutor Júlio quer comentar alguma coisa, André? Não, eu gostaria primeiro de parabenizar o Cadu, foi uma aula excepcional. E eu postei no grupo da Vascular e aí no chat a referência, né, que ele usou. Mas assim, o trabalho árduo dele, apesar de ele ter se alongado, ele se alongou para trazer um resumo de 199 páginas para a gente, que não é brincadeira. Então, eu agradeço, eu vou andar colado com essa aula. Parabéns, foi realmente boa, acho que a gente aprendeu muito. Eu achei engraçado que uma coisa que foi pouco discutida aí, primeiro, eu gostei que o enfoque não foi exatamente cardiológico, porque vira e mexe a avaliação é cardiológica, e a avaliação pré-operatória do doente não é cardiológica. É que o doente ele merece ou não ser operado por um conjunto de fatores. Exato. O cardiológico é um que põe em risco a vida, de forma imediata, mas a gente tem uma série de outros que vão atrapalhando a nossa, ou complicando a nossa decisão. Mas o que eu senti um pouquinho de falta, achei que viria, até porque eu sei que você tem um approach pneumológico maior, foi algum comentário do ponto de vista das pneumopatias, nesses doentes que são fumantes, na maioria das vezes. Claro que interromper o tabagismo ajuda, mas acho que o doutor Júlio também vai lembrar, teve um momento em que ele disse assim, interromper o tabagismo com menos de 15 dias é pior, porque aumenta a secreção, e aí o pós-operatório é terrível. Teve isso. Teve. E a outra coisa que eu senti falta, e o Maurício pode ajudar, porque ele começou a falar na terapia por metas, é o doente com disfunção renal prévia. Então, só para jogar um pouquinho de pimenta aí nessa história. Então, a avaliação pré-operatória... Bom, primeiro eu queria falar sobre que eu quis falar mais sobre a avaliação pré-operatória, né? Então, esses marcadores, eles têm alguma validade no pré-operatório. No pós-operatório, aí já é outra conversa, tem muita variável mesmo para confundir, então a gente fica com uma certa dificuldade de interpretar os resultados. Então, nesse sentido, com certeza, fica mais difícil. Em relação à avaliação pulmonar, esse é um mundo, sabe, André? Então,
tem várias coisas que dá para ser feita. Essa história de parar de fumar com menos de 2 meses, de aumentar a secreção e piorar o pós-operatório, surgiu em um determinado momento na literatura, mas isso não se confirmou. O que a gente tem hoje, eu mesmo falava isso antes, né? O que a gente tem hoje é que vale a pena parar de fumar em qualquer momento. E se o paciente for um DPOC que realmente tem alguma dificuldade respiratória, reabilitar, quando a cirurgia for tempo sensível, for eletiva, vale reabilitar esse cara antes. Esse cara, se ele ganhar massa, se ele ganhar força de tosse, se ele diminuir secreção, ele se beneficia, né, no pós-operatório, isso a gente já sabe. Quanto à função renal, a disfunção renal também é outra situação onde a gente tem que tentar preservar. Quando o paciente tem uma insuficiência renal já com terapia de substituição, isso já deixa de ser um problema, o cara vai dialisar mesmo, não tem outro jeito. Mas quando o paciente tem doença renal crônica em estágios intermediários, creatina de 2, aquela que você sempre tem os doentes assim, né? A gente tem que fazer aquelas medidas de proteção básicas, falar para o anestesista não deixar desidratar no pós-operatório, aquelas coisas todas, não usar anti-inflamatório, tomar cuidado com os antibióticos e também não tem muito o que fazer no pré-operatório. Aí eu passo a bola para os colegas do intra e do pós-operatório, por quê? Porque vai fazer mais diferença o tipo de cuidado que eles vão dar depois da injúria que a cirurgia vai causar, né? Infelizmente, para nós, não tem nenhuma medida protetora. Tudo que a gente tentou fazer de proteção, bicarbonato, N-acetilcisteína, nada funcionou. Então, a gente... Mas hidratar o doente no pré-operatório, eu acho que ajuda, que é a história do jejum diminuído, abreviado. Isso que o Arthur falou, mas isso que o Arthur falou, cara, esse negócio é velho, isso é antigo, e a gente não consegue fazer, não sei por quê. Né? Isso é a história do fast track lá do cara que fazia a cirurgia de cólon lá na Dinamarca, lá, acho que na Dinamarca, né? O Quelet, Henri Quelet. Esse cara que inventou o fast track, ele dava alta no pós-operatório de reto sigmoide no primeiro dia, não fazendo preparo de cólon e minimizando o jejum ao máximo. Aqui no Brasil tem o pessoal do Acerto, né? O pessoal lá de Goiás, né? De Goiás, do Mato Grosso, não lembro agora, o colega lá que faz o Acerto, que tem um protocolo bem redondinho de minimizar jejum, de melhorar a analgesia no pós-operatório, de fazer cirurgia mais rápido, de não fazer preparo. Na vascular a gente não tem o preparo, né? Mas tem essa história do jejum, isso que o Arthur falou é fundamental, né, cara? Isso é fundamental. Então, Cadu, eu acho que tem muito medo dos colegas de que o anestesista suspenda a cirurgia porque o cara não cara, faz jejum. muito medo. Eu percebo isso, sabe? E às vezes, claro que existem as contraindicações. Ninguém vai passar abreviação de jejum para quem está tomando Ozempic, para quem tem refluxo gastroesofágico, para quem tem insuficiência hepática. Você tem as contraindicações, né? Mas vale muito a pena. E outra, a gente não está falando de o cara vai tomar 500 ml de fluidos por boca. Ele vai tomar pouco, ele não vai... E esvazia, toma de esvazia. No intraoperatório, André, para proteção renal, é isso que o Cadu falou, não tem muito o que fazer, deixar o paciente euvolêmico, né? Deixar o paciente euvolêmico e não deixar ele hipovolêmico. E, às vezes, também segurar a ansiedade em relação à questão da diurese intraoperatória. Porque, às vezes, a gente tem uma cirurgia de 3, 4 horas que o paciente urinou 250 ml. Pô, não urinou nada. Então, ele urinou. Ele urinou mais que meio ml por quilo. E tá ok. Às vezes, depois que você acorda, depois de cirurgias laparoscópicas, o paciente começa a urinar de bem, né? Então, também tem isso. É melhor até do que forçar o colega anestesista diante de uma ansiedade com uma possível oligúria, ele fazer 10 miligramas de furosemide sem necessidade, só para encher o baldinho ali, né? E aí fica com 300, 400, 500 ml e fica todo mundo feliz. Então, tem isso também. Do ponto de vista da anestesia, hidratação adequada, se for um paciente grave, guiada por metas ideal, e é isso, não tem muito mais. Não. Eu convido o Júlio para falar, exato, eu ia pedir para o Júlio falar, ele já levantou a mão, mas só para devolver a bola para o Maurício, na verdade, se você acha que às vezes o cirurgião pressiona para dar volume, é porque ele saindo do centro cirúrgico, ele vai para um outro ambiente hostil. Quem tem a grata
a grata surpresa de encontrar o Maurício no pós-operatório, tudo bem, mas às vezes a gente vai para um ambiente em que vai desidratar violentamente o doente, vai continuar o processo. Só para jogar a coisa. Doutor Júlio, desculpa, fale. Abre o microfone, Júlio. Aê. Parabéns, Cadu, Maurício, Querido. Arthur, muito obrigado pelos ensinamentos. Quando se discute um assunto desse tipo no meio da vascular, sempre dá-se muito ênfase à cirurgia do aneurisma, à cirurgia de carótidas, mas tem um grupo na nossa especialidade que é muito especial, por conta do potencial de morbimortalidade, que são as revascularizações distais, as revascularizações de membros inferiores, mesmo nos moldes atuais de abordagens com estentes. Por quê? Porque é um grupo especial, né? É um grupo que já tem associado uma carótida, uma coronariopatia. Então, foi muito bem salvar a perna, de repente ele Infarto. dá uma complicadinha, um infartozinho, um AVC e tal. Enfim, é um grupo muito especial, você sabe, Cadu, porque você vive esse tipo de situações, Arthur também, certamente o Maurício. Só queria ouvir alguma coisa nesse sentido. Este grupo de pacientes que têm isquemias de membros inferiores e as críticas, pior ainda, né? Porque muitas vezes são operados na urgência, né? E depois vem as complicações. Esses pacientes, eles têm que ser muito bem avaliados, né? Eles vão cair naquele grupo de alto risco e vão cair no grupo de pacientes que a gente precisa realmente tentar estratificar e tentar minimizar os riscos durante o período perioperatório. Eles caem lá naquele grupo, são os pacientes que têm mais sangramento, são os pacientes que em geral estão usando duplo bloqueio de plaqueta, né? São pacientes que têm risco de obstruções arteriais em outros lugares, como você mesmo disse. Então, esses pacientes precisam ser muito bem pensados e avaliados no sentido de, primeiro, saber se essa cirurgia realmente vai ser benéfica para eles. Em geral, são pacientes bastante comprometidos clinicamente, com múltiplas disfunções. Precisa saber se esses pacientes realmente vão se beneficiar da cirurgia. E se a cirurgia não tiver como ser feita, às vezes o paciente está com dor e tal, não tiver como não ser realizada, tem que tentar minimizar os riscos o que puder, né, o que der para fazer. Tem jogar com coisas aí que não estão, às vezes, nem muito bem demonstradas do ponto de vista de evidência, e tentar se cercar de todas as possibilidades, o que nem sempre é possível, né? Realmente esses pacientes são muito desafiadores, né? Seja na UTI, seja na mesa operatória, são pacientes que de fato, eles demandam uma atenção muito especial, né? É um paciente difícil, né, professor? Quando não complicam no pré-operatório, que nós vimos. Mas é melhor. Se complicar no pré-operatório é melhor, porque pelo menos ele não fez a cirurgia, não ficou achando que era o cirurgião, foi o próprio paciente que complicou, mas enfim, né? É uma situação, é uma saia justa, né? Um outro comentário, já que o André deu uma cutucada, que é a questão da hidratação pós-operatória, né? Que antigamente era realmente uma briga de foice, né? Ainda é. Ainda é. Aí o que eu quero... Eu acho que é pior ainda, né? Do aneurisma, né? Realmente chegava no pós-operatório e o paciente pedia, pelo amor de Deus, para beber. E não era dado, né? Quer dizer, não há parâmetro melhor do que o próprio paciente falar para você que está com sede. Mesmo assim, era uma briga de foice com outros colegas seus, Maurício, que era para mim, era para todos os cirurgiões. Hoje em dia, até que está minimizado. Estou me referindo à cirurgia endovascular, aneurisma de aorta, né? Felizmente, esse conflito de atitudes, né, está bem menos, porque os pacientes, ou o intraoperatório dos pacientes, é bem mais suave do que a cirurgia aberta. Você tem alguma coisa a comentar, Maurício? E obrigado pelo tempo. Eu que agradeço, professor Júlio. Ainda continua sendo uma briga grande,
Mas o que acontece? Assim, tem dados sistemáticos de estudos, assim, que eles falam o que para a gente? Se a gente for ver fluido responsividade, o que é isso? Qual é o paciente, quando na chegada da UTI, que eu vou dar volume e vai aumentar o débito cardíaco? Isso é uma coisa meio constante nos estudos. 50% dos pacientes que chegam na UTI, eles são fluido responsivos. 50% não são. Então, se eu der fluido para todo mundo, eu vou errar na metade dos casos, né? O que é uma porcentagem de erro muito grande. Então, um dos papéis do intensivista é justamente tentar identificar isso. Qual é aquele paciente que precisa ainda ser hidratado, ou aquele paciente que não, que eu tenho que partir para outro manejo hemodinâmico, ou para vasopressor ou para inotrópico. E voltando na questão que o André Extensor levantou, assim, hidratar, e que o Arthur comentou muito bem, a melhor forma de prevenir a disfunção renal pós-operatória é mantendo o paciente ressuscitado de uma maneira adequada. O paciente hipovolêmico, ele é ruim, tem aumento da incidência de disfunção renal, é verdade, mas quando o paciente fica hipervolêmico, eu também aumento a incidência de disfunção renal nesse paciente. Imaginem que eu aumento a congestão venosa sistêmica, e isso é transmitido à pressão venosa renal, que é um órgão encapsulado, né? E eu imagino um edema do parênquima renal, a pressão de perfusão, a pressão de filtração glomerular, ela vai ter que ser maior para vencer essa pressão de perfusão que está aumentada do compartimento venoso, né? Então, o papel mais difícil ali no manejo pós-operatório é identificar isso, assim, qual paciente que eu tenho que dar volume, qual paciente que eu tenho que parar de dar volume, lançar a mão de outro mecanismo hemodinâmico, que é o que a gente sabe hoje. Hipovolemia é ruim, hipervolemia também. Então, o que eu tenho que tentar atingir da melhor forma possível, com a monitorização mais adequada possível, é o status de euvolemia, e muitas vezes lançando mão de outras formas do manejo hemodinâmico. É super fácil de descobrir qual que é. É super fácil, né? Super fácil. A gente gasta grande parte do plantão tentando descobrir isso em cada paciente, mas tudo bem. Mas tem um estudo interessante, só para jogar no outro lado da moeda, que é um estudo que chama RELIEF, que ele avaliou uma estratégia de volume liberal ou restritiva em paciente com cirurgia abdominal de grande porte. E aí, nesse estudo, houve um aumento da incidência de disfunção renal. Numa estratégia restritiva, imagina um paciente com a cavidade abdominal aberta ali, com a cavidade abdominal aberta, perda sensível alta, né? Então, assim como tem outros estudos que mostram que balanço hídrico cumuladamente positivo também implica aumento de disfunção orgânica, não só renal, mas pulmonar, por exemplo. Os pacientes pioram a oxigenação pós-operatória. Então, o manejo ideal é você tentar deixar o doente mais euvolêmico possível, e às vezes lançar mão de inotrópico, às vezes lançar mão de noradrenalina, tentar se prevenir as complicações que eventualmente vão surgir. Mas é isso. E como o Cadu falou, nem sempre é fácil a gente descobrir em que lado a gente está, mas é o trabalho árduo que a gente tenta fazer no dia a dia. Obrigado, acho que a gente acabou avançando no horário aí, então acho que eu queria já agradecer de novo aí, Cadu, puta, aula sensacional, presença também do Arthur, né, do Maurício, o curso foi uma reunião muito importante, muito proveitosa para a gente, lembrando que essa reunião fica no YouTube, né, André, no nosso YouTube, lá no Nave HCL, né? Nave HSL. Eu tenho postado também no nosso grupo o link. Espera um pouquinho. O André está numa creche, meu. Cheio de assistentes aí, André. Queria ter tantos assistentes. Parece uma creche isso. Ainda, estou recebendo. É a crise, né? A gente abriu outros negócios em paralelo. Bom, a gente tem colocado lá os links. Eu coloquei o link também dos documentos que vocês postaram aqui no chat, porque depois que encerra a sessão eles se perdem. Vão estar lá no grupo, eu vou tentar também deixar no YouTube. E quando acabar, para quem já recebeu o link da aula, eu vou mandar o link da filmagem hoje à tarde. Vou mandar hoje já o da nossa aula passada de flebestética, que eu
acabei não tendo tempo e oportunidade de postar. Eu queria agradecer a todo mundo, lembrar que o Núcleo é um espaço democrático e aberto para quem quiser trazer a própria aula, o próprio caso para discutir, para trazer temas, sugerir palestrantes. Então, a gente está sempre aberto e é muito bem-vindo. Eu realmente tive uma grata surpresa hoje com todo mundo que estava aqui. Muito obrigado, Cadu, Arthur, Dr. Júlio pelos comentários, Maurício, foi realmente muito bom. Muitíssimo obrigado. Tchau, gente. Eu que agradeço. Muito obrigado Pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal. Obrigado. Um abraço Tchau, tchau. para todos. Tchau. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.